Graças a Deus, aqui estamos novamente. Como na segunda-feira passada, outra vez convosco o pastor Francisco Nazareno, que não deixa de ser sempre um privilégio, uma excelente oportunidade para mim de falar com os nossos irmãos que estão com seus rádios ligados agora e com os nossos preciosos ouvintes que também no dia e hora certa está lá com seu radinho para ouvir a palavra original. E nós nos lembramos que há vários irmãos que ouvem e notificam sua audiência e pedem ou mandam um alô para nós. Nós estamos sempre ouvindo o programa e vocês nem falam. O seu Alcir, mas a Dona Rosa, lá no ramal do Treirão, do acesso 6 do Transunião, eles ouvem o programa e quando estão ouvindo, eles dizem, mas ninguém falou que a gente está aqui escutando também. O irmão Francisco Oliveira, ali no Transunião, irmão Ademir, mas a irmã Cleide. E existem aqueles que dizem assim, olha, eu não perco o programa. Mas lá no fim do Transunião tem o pessoal do Novinho, eles dizem que estão sempre ouvindo também. Ali do outro lado do Xingu, ali no Surubim, na estrada que vai para o Anapu, no ramal do Surubim, os irmãos que estão lá em Senador, eles dizem que dentro da cidade mesmo não consegue sintonizar direito por causa de emissora local. Mas quando eles estão na roça, na fazenda, aí eles ouvem tranquilamente. E para cá, pro lado de Brasil Novo, ali na Princesa do Xingu, para aqui pro lado de Medicilândia, sempre existem aqueles que estão ouvindo e dizem, olha, nós estamos ouvindo. Os irmãos de Anapu, de Pacajá, aqueles que a emissora não alcança, eles vão pelo aplicativo e conseguem ouvir lá na região do Gelado, eles conseguem ouvir em Tucuruí, Breu Branco, né, os irmãos estão por ali, Deus os abençoe. E o irmão Francisco lá em Tailândia, ele faz questão de mandar vídeo com um pedacinho do programa dele ouvindo nosso programa lá em Tailândia. Mas que coisa, né? E depois ele repassa para os irmãos conhecidos dele, lá em Paragominas, Marabá, naquele trecho todo. E Deus saberá como recompensar cada um desses que se esforçam. Aqui em Altamira há muitos irmãos que ouvem e tem até irmãos que postam o programa no grupo Fé para Vencer, ou, aliás, no grupo Somente Crer, e todos os que estão filiados ao grupo ficam com a oportunidade de ouvir. Quem já ouviu ao vivo, ouve novamente o programa gravado. Eu, como disse o apóstolo Paulo, digo para todos aqueles que procuram fazer alguma coisa nesse sentido, que o vosso trabalho não será vão no Senhor. Porque Ele é o único que vê tudo e sabe tudo e pode recompensar a todos por cada um que fez alguma coisa para Ele. Pois bem, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números. Vocês estão com a Bíblia na mão aí? Quem não está, pode apenas escrever, anotar a referência e procura depois na Bíblia. E quem já estiver com a Bíblia em mãos, simplesmente vai abrir no livro de Números. Ele é o 4º livro no Velho Testamento. Tem Gênesis, Êxodo, Levítico, o 4º é Números.
No capítulo 27 de Números, versículo 15 a 17, o profeta Moisés disse assim: Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Deus nos ajude a falar nesta hora com cada um de vocês o que Ele sabe que vocês, irmãos e ouvintes, todos que estão a ouvir, precisam ouvir nesta hora. Ele é o único que pode dar a inspiração para que seja falado o que é para ser ouvido. Nisso nós cremos, nisso nós esperamos e nisso nós confiamos. Então vamos começar o nosso assunto. Para começar, a Bíblia não disse aqui para nós que Deus é o Deus da nossa carne. Ele é o Deus do nosso espírito e da nossa alma. A nossa carne não tem diferença da carne dos outros animais. A nossa carne é carne de animal, mamífero de sangue quente, é chamado de racional, e por ser racional é que ele tem capacidade de raciocinar até mesmo como é que ele deve agir com a maldade com o seu próximo. Ele tem raciocínio para requintar as suas inclinações malignas, como também tem raciocínio para prestar a sua atenção no que o Espírito diz à igreja, ceder o seu ouvido para ouvir o que Deus está falando para nós nessa era que nós estamos vivendo. Agora, Moisés estava orando que Deus colocasse alguém diante da congregação que os dirigisse para que a congregação do Senhor não fosse como ovelhas que não têm pastor. Imagine nessa era que nós estamos vivendo, onde tudo nesta vida está virando profissão. Os seminários estão lotadíssimos de pessoas que estão estudando, ávidos para serem pastores e, com vergonha eu digo, até pastoras, como se os homens estivessem cedendo seus lugares para as mulheres. Desafiamos muitas vezes no Novo Testamento que quando Deus escolheu apóstolos, que significa enviados, para enviá-los a pregar, Ele escolheu 12 e tinha um diabo no meio, mas mulher não tinha nenhuma. É claro que se tem uma mulher que é pregadora e está ouvindo o que eu estou falando agora, ela vai se inflamar no seu espírito sem saber de qual inspiração veio aquela inflamação e vai ficar com raiva de mim. Porque eu estou dizendo a verdade. E quando Herodias ouviu que o profeta João Batista disse para o homem que estava sendo marido dela naquele momento, estava vivendo com ela como marido e não era legalmente seu marido, o homem se chamava Herodes, ela ouviu quando o profeta disse: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Ela, com certeza, na presença do Herodes, ela não ia falar nada com João Batista. Mas ela guardou aquilo no coração dela. No seu espírito, ela começou a usar o seu raciocínio
para engendrar alguma coisa, para guardar uma oportunidade em que ela pudesse se vingar daquele profeta por ter falado um absurdo daquele que era para a mente dela um grande do absurdo que o profeta falou. Então, uma igreja cheia de mulheres pregadoras ouvir o que eu acabei de falar agora, para eles vai ser meramente um absurdo ouvir isso. Como se a Bíblia Sagrada não dissesse até o porquê que elas não devem pregar o Evangelho. Tá. Mas acabou-se que um belo dia, e o Herodes gostava de ouvir João Batista. De vez em quando ele mandava chamá-lo lá na cadeia, trazer aqui para sentar e falar para ele das coisas de Deus. E um belo dia, ele fez um aniversário e a filha de Herodias, não me pergunte nem de que jeito que ela estava vestida, dançou na frente do Herodes e atraiu a sua cobiça. E ele disse para ela em alto e bom som: menina, pede o que você quiser agora e até a metade do reino eu te darei. Essa menina deveria ser muito bonita e deveria ter se apresentado de uma forma muito sensual e despertado muita concupiscência no famoso Herodes. Ela correu e perguntou para a mãe dela: Herodes se agradou de mim e prometeu-me até a metade do reino se eu pedir para ele. O que é que eu devo pedir? A mãe nem titubeou. Pede num prato a cabeça do profeta João Batista. Então, para Herodias naquela hora, a cabeça de João Batista valia muito mais para ela do que a metade do reino de Herodes. Pensem nisso. O que ela fez da cabeça de João Batista, eu não sei. Que até hoje, nos festejos de São João, eles penduram um quadro na ponta de um mastro só com a cabeça de João. E eu me pergunto, o que é que eles estão tentando fazer com a cabeça de João? Porque os discípulos sepultaram só o corpo. O que que a filha da Herodias pegou e entregou na mão da mãe dela? Um prato com a cabeça de João. O que que a Herodias fez com a cabeça de João não está escrito aqui na Bíblia. Qualquer conjectura nesse sentido pode ser e pode não ser. Então, aí está. Nós sabemos que o Senhor, nosso Deus, é o Deus dos espíritos de toda a carne. E para Deus penetrar no teu espírito e te converter, é preciso que você pare para ouvi-lo e dê ouvidos à sua voz. Se assim não fizer, então você vai se endurecer no seu espírito, como o Faraó se endureceu, e no dia do juízo, tarde demais, vai ter que dobrar seus joelhos diante dele, vai ter que confessar que ele é Senhor, para a glória de Deus. Por que nós não fazemos isso agora? Por que não dobrar os joelhos agora e confessar com a nossa língua que Ele é o Senhor, e não somente, como dizemos em provérbio popular, dos dentes para fora, mas crermos no nosso coração, santificarmos. Uma vez que a palavra santificado significa separado, então vamos separar o Senhor Jesus Cristo como nosso Deus diante de tudo aquilo que os homens dizem. Eu adoro música, eu adoro futebol, eu adoro isso. Tudo aquilo que você diz que adora é Deus para você. Pois a palavra Deus, no seu significado inicial, é objeto de adoração. É tudo aquilo que se adora.
Então, no meio de tudo que os humanos adoram, que nós podemos chamar de deuses, existirá aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, que santificarão a Jesus como seu Deus, seu Senhor, dentro do seu coração. Aí os joelhos do nosso homem espiritual já estão dobrados humildemente diante de Deus, e a nossa língua, a língua da nossa carne, está confessando com a inspiração do Espírito que está dentro de nós, que Ele é o nosso Salvador. E nós estamos confiados nisso, portanto, não seremos condenados. É para isso que Ele envia a sua palavra para nós, para nos repreender, para nos corrigir, para evitar que no dia do juízo Ele seja obrigado a nos condenar. Mas se Deus envia a palavra dEle para me corrigir, e eu não aceito a correção da palavra, já provei que não sou filho, sou um bastardo, e naquele dia eu serei condenado. Junto com o mundo. Por quê? Porque Ele enviou a sua palavra como poder dele para me salvar. Romanos capítulo 1, verso 16. Não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Preste atenção. O Evangelho não é o poder de Deus para salvar todos os seres humanos. É para a salvação, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem ouvir e não crê, Marcos 16, versículo 16, será condenado. Não tem meio termo. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E Deus, para evitar a condenação daqueles que Ele não quer que sejam condenados, Ele envia o seu Evangelho, a sua palavra para ser pregada. Do jeito que Ele falou, não do jeito que a igreja A, a igreja B, denominação isso, denominação aquilo, chuta. Mas do jeito que Ele falou, é a sua palavra, é o seu Evangelho, é o poder dele para salvar aquele que crê. É claro que quem vai pregar, no meu caso e de qualquer outro pregador consciente, vai pregar sabendo que ele não conhece quem é quem foi eleito pelo Senhor antes da fundação do mundo. Quem tem o nome no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Então, por não saber, o próprio Deus mandou pregar sua palavra para toda criatura que pare para ouvir. O Deus dos espíritos de toda a carne mandou pregar a sua palavra a toda criatura, e Ele já sabia de antemão, porque Ele é onisciente, Ele já sabia de antemão quais as pessoas que dariam ouvidos à sua palavra e aqueles que não dariam ouvidos. Se escutassem, mas não estavam nem aí para o que ouviram. Estamos vivendo numa era em que as pessoas querem determinar a Deus como salvá-los. Como se Deus tivesse que ir pelos caprichos humanos e salvar as pessoas da forma que eles querem ser salvos. Não. Vocês acham que se Israel tivesse direito de escolher por onde andar, eles iriam atravessar o Mar Vermelho? Passar aquele susto tão grande na frente do mar com o faraó vindo atrás? Eles iriam atravessar um deserto que não tinha água para beber e nem pão para comer? Então Deus salva o humano como Ele quer salvar e como Ele sabe que é para salvar. Não como eu quero ser salvo, ou como eu imagino, como eu suponho e como eu queira determinar para Deus como me salvar. Isso não existe, minha gente.
ou eu ouço a palavra de Deus, creio nela e me rendo, deixo a palavra compungir meu coração e aceito ela dentro de mim, ou então me conformar com a condenação. Deus seja misericordioso comigo e com cada um de vocês que me ouviram. De segunda a sexta-feira, você pode, às 20h30, ouvir a palavra original. Ou pelo pastor Francisco Nazareno, que está falando agora, ou pelo pastor Gerson, ou pelo irmão Jason, ou pelo pastor Joaquim Gonçalves, da igreja que está em Goiânia. Tá? E quarta, sexta e domingo, às 19 horas, na Travessa Luiz Coutinho, número 990, no bairro da Brasília, ali está o Tabernáculo da Fé. Se desejar nos fazer uma visita, é bem-vindo e pode nos visitar sem compromisso e nós estaremos ali pronto para atender da melhor forma que nós dermos conta cada um que nos procure sobre esta tão grande verdade da palavra original. A mensagem da hora. Deus vos abençoe e nós vamos ficar ouvindo o hino de saída agora e vocês amanhã, nesse mesmo horário, terão a oportunidade, creio que o pastor Gerson estará aqui para continuar falando a verdade a cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Você sabe o que Deus disse a Ló? Você sabe o que Deus disse a Ló? Sai, sai agora de Sodoma, porque fogo vai cair do céu. Sai, sai agora de Sodoma, sai, sai agora de Sodoma, sai, sai agora de Sodoma, porque fogo vai cair do céu. Você sabe o que Deus disse a Noé antes da chuva cair? Entrem todos na arca da salvação, porque a terra vão destruir. Vai, vai agora para a arca, vai, vai agora para a arca, vai, vai agora para a arca, assim disse o Senhor. Você sabe o que o profeta disse à noiva antes das bombas caírem? Se prepare agora, querida igreja, para em breve subir. Prepare, querida igreja, prepare, querida igreja, prepare, querida igreja, para em breve subir. Quando as portas do céu se abrirem, as harpas a tocar e a grande orquestra estrugir, cantaremos aleluia. A igreja entrará no descanso eterno. Se prepare, ó noiva, perto está de subirmos ao nosso lar. Vem, ouçam a mensagem que liberta, vem, ouçam a mensagem que liberta, vem, ouçam a mensagem que liberta, assim disse o anjo do Senhor, assim disse o anjo do Senhor, assim disse o anjo do